Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus e fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, por todos os seus caminhos. E olha o que Deus diz aqui. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que coisa maravilhosa. E Deus, meus irmãos, agora fez uma promessa a Josué. Isso mesmo. Josué, meus irmãos, ele e Caleb foram os únicos que, meus irmãos, que saíram do Egito e, meus irmãos, entraram na terra prometida. Todo este povo aqui que estava entrando era, meus irmãos, uma nova geração, né, que tinha se criado-se ali no deserto durante os 40 anos. Mas Josué, meus irmãos, porque creu, acreditou, porque não duvidou, permaneceu fiel ao Senhor, à sua palavra, Deus, meus irmãos, fez com que ele entrasse na terra prometida. E o Senhor, meus irmãos, aqui estava prometendo engrandecer o nome de Josué. Engrandecer diante de todo o povo. Engrandecer, meus irmãos, porque Josué permaneceu fiel à palavra de Deus. Josué creu, acreditou, quando, meus irmãos, ninguém mais acreditava que Deus iria dar vitória sobre os inimigos que ali habitavam. Josué, meus irmãos, foi valente, perseverante. E é isso que Deus ele quer de nós. Deus, meus irmãos, ele quer fazer coisas maravilhosas, mas é preciso que nós venhamos estar, meus irmãos, rendidos à sua vontade. É preciso que nós venhamos crer, acreditar e não duvidar, porque obras grandiosas Deus ele quer fazer sobre a sua vida. Amém? Creia, não duvide, mesmo quando todo mundo disser assim, não há jeito, mas continue crendo e acreditando. Porque quem vai fazer será o Senhor. Quem vai fazer, meus irmãos, é Deus. Quem vai operar é Deus. Quem vai fazer, meus irmãos, o rio se abrir, o mar, é Deus. O que nós devemos fazer é cumprir a palavra de Deus. Se santificar-se, crer, isso mesmo, e carregar a presença de Deus. E manter a nossa aliança com Cristo, por meio de Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida. Porque assim, não haverá nada que venha te impedir de você continuar a sua caminhada, de você combater o bom combate, de você vencer toda e qualquer situação que possa surgir sobre a sua vida. Após, meus irmãos, o Jordão, tinha a terra prometida, mas a terra prometida estava cheia de inimigos, isso mesmo. Mas Deus iria abater o inimigo e entregar aquela vitória para aquele povo. Iria engrandecer o nome de Josué. Até, meus irmãos, nas dificuldades, Deus, meus irmãos, ele usa para fazer obras maravilhosas. Até nos momentos impossíveis, Deus ele trabalha para fazer coisas maravilhosas. Isso mesmo. Nos dias difíceis, em meio às situações difíceis, que era impossível, Deus disse para Josué: eu engrandecerei o teu nome. Deus não depende de circunstâncias. Deus não depende de situações. Deus não depende, meus irmãos, de nada para fazer milagres, fazer a sua palavra se cumprisse,
fazer coisas grandiosas e extraordinárias. Deus, ele vai fazer coisas grandes. Se você crer, ele te faz atravessar o Jordão. Ele abençoa a sua vida. Isso mesmo. Ele derrota e abate o inimigo. Isso mesmo. Que este inimigo são, meus irmãos, forças que querem impedir o progresso, a mudança, a salvação, a libertação, o milagre na sua vida. Mas quando nós estamos rendidos na aliança com Cristo, em santidade, carregando a presença de Deus, o mar se abre, o inimigo é abatido e Deus, ele nos entrega a vitória. Pois não creia, acredite, tome posse do milagre, isso mesmo. Diga, eu vou me santificar, eu quero ser um homem, uma mulher santa, que agrade a Deus em todo o meu caminhar. Eu quero carregar a presença de Deus na minha vida, isso mesmo. Eu quero carregar a presença de Deus sobre a minha vida, isso mesmo. Eu quero carregar a presença de Deus sobre a minha vida. A presença de Deus, meus irmãos, aqui dependia da Arca da Aliança. A presença de Deus hoje depende da sua aliança com Jesus Cristo. Se você estiver na sua aliança viva com Cristo, andando em nova vida, isso mesmo, com base na palavra dele, não há nada impossível que não possa acontecer na sua vida. Deus, ele faz coisas maravilhosas. Ele abre o Jordão, ele abate o inimigo, ele opera maravilhas, ele engrandece até o nome, como engrandeceu o nome aqui de Josué. Diz, eu engrandecerei o teu nome. Isso mesmo. Deus disse, eu engrandecerei o teu nome. Sabe, meus irmãos, se você crer, até isso Deus, ele faz. Deus, ele engrandece. Isso mesmo. E uma coisa, meus irmãos, interessante, é que Deus, ele engrandece, meus irmãos, não é para... Deus, ele engrandece, meus irmãos, para glorificar o seu nome. Isso mesmo. Deus, ele engrandece, meus irmãos, para glorificar o seu nome. Porque quando nós honramos a ele, a nossa vida, meus irmãos, é um testemunho, isso mesmo, de fidelidade ao Deus vivo. Olha que isso aqui é importante, maravilhoso. Quando nós cremos, acreditamos, somos fiéis ao Senhor mediante a sua palavra, estamos rendidos ao Senhor, quando Deus, meus irmãos, ele nos abençoa, ele honra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos caminhos, está engrandecendo o nome de Deus. Isso mesmo. Porque a nossa vida está, meus irmãos, engrandecendo a Deus. Pois então tudo o que acontece na minha vida e na sua está glorificando a quem? A Deus. A bênção, olhe bem, a bênção na vida de uma pessoa fiel a Deus, para o mundo, isso mesmo. Você está recebendo a bênção. E para a glória, isso mesmo. De Deus, meus irmãos, isso está acontecendo na sua vida. Quando nós vivemos para Deus, tudo o que acontece na nossa vida engrandece a Deus. As bênçãos, o milagre, o que Deus, ele faz na nossa vida, a grandeza, isso mesmo. Que Deus, ele opera, que é os milagres, né? Que é o poder dele agindo na nossa vida, nos ajudando, está engrandecendo o nome de Deus. Quando você vê um milagre, né? O prover de Deus na vida de uma pessoa, um milagre e uma causa impossível, uma pessoa, meus irmãos, que Deus abençoa a casa, a família, uma pessoa, meus irmãos, que serve a Deus com temor, fidelidade, você vai olhar para aquela pessoa e você vai dizer, verdadeiramente, Deus está com aquela pessoa. Isso mesmo. O mérito, embora a bênção está com ela, mas o mérito não é dela.
todo mundo, meus irmãos, vai reconhecer isso mesmo, que é Deus que está fazendo. E quando, meus irmãos, o homem não reconhece isto, todo mundo vai perceber, não vai fluir. Aquela pessoa ela pode até, meus irmãos, fluir em alguma coisa, mas, meus irmãos, não há um testemunho, não há, meus irmãos, um rompimento, não há uma mudança, uma plenitude na vida desta pessoa, uma plenitude completa de bênçãos, de transformação, de mudança. Não há isso mesmo. Mas quando Deus ele faz na nossa vida, quando nós, meus irmãos, obedecemos a palavra de Deus aqui, como a ordem de Deus aqui para este povo, santidade, presença de Deus, milagre acontece, mudança acontece. E Deus faz coisas maravilhosas. Isso mesmo. E Deus faz coisas maravilhosas. O testemunho, isso mesmo, da nossa vida engrandece ao nome do Senhor. O que Deus irá fazer na sua vida vai engrandecer ao nome de Deus, o nome do Senhor, o nome de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, todo mundo vai entender que era impossível, improvável. E quem está fazendo, realizando, é o próprio Deus na sua vida. Amém? E quando, meus irmãos, nós não obedecemos, não cumprimos esses requisitos, não, meus irmãos, nos rendemos à santidade, à presença de Deus, à obediência ao Senhor, não haverá, meus irmãos, a plenitude de Deus sobre a nossa vida. O mar não se abre. Isso mesmo, o mar não se abre. O inimigo não é abatido. Porque, meus irmãos, só quem abre caminhos é Deus. Só quem abate o inimigo é o Senhor. Isso mesmo. Nenhum homem pode, meus irmãos, destruir forças que possam impedem a mudança na vida de uma pessoa. Que liberta, que cura, que transforma, que liberta, que dá uma nova vida, que abre portas, que restaura famílias, que liberta, que dá um novo coração. Isso mesmo. Somente o Senhor. Somente Deus. Amém? Pelo seu Filho Jesus Cristo como mediador. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Por você, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. E se você desejar, escreva aí nos comentários e diga: o meu testemunho, diga, vai glorificar o nome de Jesus. Isso mesmo. Aleluia. Coisa maravilhosa. Diga, o meu testemunho vai glorificar o nome de Jesus. Porque será impossível isso mesmo para os homens, mas para Ele tudo é possível e a minha vida está rendida para Ele. Amém? Glória a Deus. O meu testemunho vai glorificar o nome de Jesus, porque Ele é quem vai fazer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Eu oro pelos teus filhos, pelas tuas ovelhinhas, cada um que nos acompanha neste momento. Pessoas que têm enfrentado lutas, problemas, crises, ou talvez estejam tristes, desanimadas, sem forças. Oh, meu Pai, Tu és o único que pode abater o inimigo. Tu és o único Senhor que pode operar maravilhas, abrir portas, curar, sarar, restaurar. E quantas pessoas, Senhor, estão enfrentando problemas improváveis. Pessoas, Senhor, estão olhando para a sua vida, olhando, Senhor, para o outro lado, para o cenário deste mundo e dizendo assim: não há jeito mais. Será que eu irei conseguir? Outras pessoas, meu Deus, estão precisando de um milagre na sua alma, Pai. Oh, meu Senhor, na sua carne,
com enfermidades. Eu te peço agora, Senhor, ô Espírito Santo, trabalha, Jesus, operando maravilhas, milagres. Sara a alma, Senhor, liberta. Liberta de toda escravidão, de todo trauma, de todo o mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. De toda ferida, de todo cativeiro espiritual. Pessoas que estão, Senhor, amarradas espiritualmente. A vida sentimental dela não tem sucesso, a vida econômica dela não tem sucesso, ela não consegue desenvolver, ela não consegue se aperfeiçoar, não consegue ter uma mudança na sua vida, ela não consegue, Senhor, ter alegria, ter paz. Oh, meu Pai, ela não consegue, Senhor, te servir com excelência. Sempre que tenta, ela tropeça, ela cai. Eu te peço agora, Senhor, ô Espírito Santo, trabalha na mente, no coração, na alma. Espírito Santo, Tu és aquele que convence. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, como uma igreja, Pai. Isso mesmo. Em união, unidade, em propósito, Pai. Pois, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, o poder do Teu Espírito Santo se manifesta, Senhor, agora, nesta vida, nesta casa, neste lar. Derrama o Teu Espírito, transforma o coração deste homem, desta mulher, deste marido, desta esposa, desse filho, desse familiar. Liberta, Senhor. Liberta do vício, da bebida, das drogas. Liberta, Senhor, da ira, da ignorância. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que haja frutos na vida desta pessoa, Senhor. Frutos do Teu Espírito. Que ela seja restaurada. Restaurada. Que o lar dela seja restaurado. A saúde dela seja restaurada. A sua alma seja curada de toda ferida. Isso mesmo. De toda rejeição, de todo medo, de todo ataque espiritual. Oh, meu Pai, eu te peço agora pelo Seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ver pessoas sendo curadas, Pai. Milagres acontecendo. Eu quero ver, Senhor, pessoas com enfermidades sendo curadas agora. As doenças sumindo, inchaços, nódulos. A pressão alta, o diabetes. A inflamação, os nódulos, o câncer. Toda infecção, Pai. O problema nos olhos, Pai. Ô Espírito Santo, toca agora, Jesus, opera maravilhas. Tu és um Deus eterno, maravilhoso. Toca, Espírito Santo, nesta casa, nesta família. Desfaz, Senhor, toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Desfaz, Senhor, toda maldição, toda praga, todos os laços. Pessoas que um dia recebeu uma bruxaria, uma feitiçaria, fizeram contra ela e nunca mais a vida dela andou. Ela teve paz, alegria
ela entrou debaixo de um cativeiro, de uma maldição espiritual. E que agora seja quebrada, isso mesmo. E que na vida dela haja frutos dignos de arrependimento. Haja gratidão, mansidão, domínio, paz, alegria. Que possamos, Senhor, exalar o teu bom perfume. Exalar o teu bom perfume na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na igreja, no bairro, na rua. Que o teu Espírito, Senhor, possa estar nas nossas vidas em todos os momentos. E possamos ser uma luz acesa neste mundo de trevas. Oh, meu Pai, nós te agradecemos agora pelo teu Filho Jesus Cristo. E te agradeço pelos milagres que o Senhor está operando agora. A cura, a mudança, a saúde. Te agradeço, Senhor, por portas que o Senhor está abrindo na vida econômica. Pelo Senhor estar abençoando, engrandecendo esta pessoa agora. Meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu amo você. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe. Glória a Deus.